comércio eletrônico brasileiro é impulsionado pelos clubes de assinatura. Caixa Econômica Federal começa a receber adesões dos interessados na opção Saque Aniversário do FGTS. Na segunda reportagem da série Luto por Elas, conheça a dona Sueli e a Letícia, mãe e irmã, que perderam a Leandra em 2003 em mais um crime de feminicídio. Nós vamos mostrar hoje uma forma diferente de ler a Bíblia. É a leitura orante, que vai muito além do que a maioria dos fiéis faz. Hoje é o Dia Internacional do Idoso e você vai ver como as obras sociais redentoristas, apoiadas pela AFIP, valorizam o trabalho dessas pessoas. E esta terça também marca o Dia Mundial da Música. Nós vamos te ajudar a compreender como são escolhidas as canções para as celebrações religiosas. Essas e outras notícias agora no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é dia 1º de outubro e desejar o meu muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. A Caixa Econômica Federal começou a receber hoje a adesão dos interessados pela opção Saque Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Por meio desta modalidade, o trabalhador poderá fazer retiradas anuais da conta do fundo de acordo com o mês de nascimento. Mas, para isso, os interessados deverão fazer uma comunicação oficial ao banco. Os saques do FGTS, para quem optar pela modalidade do saque aniversário, começam em abril do ano que vem, conforme o calendário da Caixa. A adesão não é obrigatória e não tem relação com o saque imediato de até R$ 500, no qual o calendário já começou e vai até o dia 31 de março do ano que vem. A modalidade saque aniversário é mais uma opção que o titular da conta tem para retirar o dinheiro do FGTS. Funcionará da seguinte maneira: o trabalhador vai poder optar por sacar uma vez ao ano um percentual do saldo da conta do fundo, seja ela ativa ou inativa, respeitando o calendário da Caixa. Porém, abrirá mão se sacar todo o dinheiro do fundo quando for demitido. Caso o titular da conta não comunique ao banco o interesse em migrar, ele permanecerá na regra atual de saque. Quem realizar a mudança só poderá retornar à modalidade anterior após 2 anos a partir da data de solicitação, chamado o período de carência. A Caixa esclarece que não haverá qualquer alteração relacionada à multa de 40% sobre o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa, para quem migrar para o saque aniversário. Ou seja, o trabalhador demitido sem justa causa poderá receber a multa de 40% integralmente, porém perderá o direito de sacar o saldo total do fundo. As demais hipóteses de saque do FGTS, como as relacionadas à aquisição de casa própria, doenças graves, aposentadoria e falecimento, continuam valendo normalmente. Olha, o comércio eletrônico aqui no país tem sido impulsionado por uma nova tendência, os clubes de assinatura. Esse mercado mais que dobrou nos últimos 5 anos e presta diversos tipos de serviços para nós humanos e até mesmo para os animais, os nossos pets. A alegria da cachorrinha tem a ver com o que vem dentro da caixa. São brinquedos e petiscos de um clube de assinatura com produtos voltados somente aos pets. A cada entrega, os itens são diferentes. Se eu tivesse que, na verdade, somar os valores do que eu recebo no box, eu já reparei que eu tenho uma economia muito maior. Sem contar que você vai até o pet, você nunca compra só o que você precisa ou o que você quer, né? Você sempre acaba comprando algo a mais. A gente leva em consideração o sexo, o tamanho e a raça do animal e, além disso, verificamos se é filhote ou não. Então, se o cachorro é filhote, a gente tem o cuidado de colocar coisas que não seriam nocivas para filhotes ou adultos. Os clubes de assinatura são uma tendência que vem crescendo bastante no Brasil. Hoje, esse mercado movimenta R$1 bilhão por ano no país. Existem clubes de vinho, literatura, de produtos de beleza e até de produtos sem glúten. O segredo desse negócio é encontrar um nicho de mercado e depois fazer uma boa curadoria.
a partir de 18 anos até os 35, são o maior público dos clubes de assinaturas. Por quê? Porque eles são pessoas totalmente abertas a novidades, a experimentar marcas novas, eles querem produtos novos, eles querem saber o que é tendência. A analista do Sebrae aponta que os problemas de logística ainda são um gargalo na expansão deste tipo de serviço. Se ele não tem um volume muito alto, no início da operação, isso pode, como já aconteceram com alguns clubes de assinatura, que tinham até volume, mas por questões logísticas acabaram não dando certo, então ele vê essa parte de infraestrutura também é super importante e quais vão ser as marcas parceiras também que ele vai estar atuando. Tá aí, bacana, né? Olha, o Congresso Nacional decidiu na última semana manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à franquia de bagagens despachadas no transporte aéreo de passageiros. Para que o veto pudesse ser derrubado, eram necessários 257 votos contrários, mas faltaram 10 votos. Com isso, as empresas aéreas poderão continuar a cobrar pelo serviço. Bolsonaro vetou a isenção de cobrança de bagagens até 23 quilos em junho. A regulamentação franqueada de bagagem foi incluída em uma emenda parlamentar na tramitação da medida provisória 863. A MP, que foi apresentada pelo então governo de Michel Temer, autorizava até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas e foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio deste ano. O argumento de parlamentares favoráveis ao veto se baseava no princípio da livre concorrência. Para eles, a cobrança de bagagens incentivará empresas de aviação low cost, que são as companhias de baixo custo. A líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, disse que o governo quer abrir o mercado aéreo do Brasil e que o país sofre um monopólio no setor. Ela também acha que são apenas 3 companhias em funcionamento e que cobram o que querem. O serviço, de acordo com a deputada, não melhorou e a passagem não ficou mais barata. E falou ainda que existem 5 empresas querendo entrar no mercado brasileiro. Os contrários ao veto argumentam que a resolução da ANAC não barateou o custo das passagens, como se argumentava na época. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que todos os indicadores mostraram que as passagens só aumentaram e que não irão assumir a responsabilidade de continuar a ter monopólio de empresas que ganham na bagagem, ganham na passagem e oferecem um serviço da pior qualidade. Depois do intervalo, nós vamos trazer a segunda reportagem da série Luto por Elas. São depoimentos emocionantes de familiares que perderam filhas e irmãs em crimes de feminicídio e que lutam para que as histórias não caiam no esquecimento. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta terça-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Olha, ontem nós começamos a exibir uma série de reportagens que emocionam, eu tenho certeza, a todos que as assistem. É a série Luto por Elas, uma superprodução da TVCI, a nossa afiliada no Paraná. Luto no sentido de perda e luto para que essas histórias, luta para que essas histórias não sejam esquecidas, especialmente pela justiça. São histórias de famílias que perderam filhas, irmãs em crimes de feminicídio. Recentemente foi divulgado o Anuário Brasileiro da Violência, que mostra que o número de homicídios caiu no último ano aqui no Brasil, porém o de feminicídio aumentou. Essas reportagens trazem depoimentos, como eu disse, emocionantes de familiares que convivem com a dor, mas que, sobretudo, seguem a vida com as boas lembranças dessas moças. Hoje você vai conhecer o caso da Leandra.
criança tranquila, uma menina tranquila, brincalhona, sempre sorridente. Crescer com a Leandra foi para mim um presente, assim. Leandra era muito alegre, sabe, divertida, gostava de conversar, de passear. Com a minha irmã mais velha também, só que eu tinha mais afinidade com a minha irmã do meio, né? Que a gente tem a diferença de 4 anos, eu e a Leandra. Contava as coisas para ela, pedia conselhos para ela, saía junto, passeava. A gente sempre foi muito unida. A gente só foi se distanciando no momento que a Leandra se envolveu, né? Para namorar. Né? Ela teve uma filha, ela tem uma filha chamada Gabriele, que é do casamento dela mesmo, casamento que não deu certo. Daí ela saiu para trabalhar, a Gabriele tinha 2 anos quando ela envolveu-se com essa pessoa, né? Que foi que tirou a vida dela. Quando eu soube que a minha irmã estava se relacionando com o Celso, para mim foi uma decepção. Não por ela, mas por ele ser a pessoa que ele é, que gostava de beber, que gostava de baile, que gostava de mulheres. Então, minha irmã merecia muito mais que isso. E daí em diante não teve mais acordo. Sim, recebia dentro de casa, a gente conversava, ela vinha, tudo tranquilo, mas não é a mesma coisa. É bem difícil a situação deles. No começo foi tudo as mil maravilhas, né? Chegou num tempo meio pro fim ela já tinha medo dele. Foi onde ela separou, né? Foi onde separou e ele não aceitou a separação. Mas ela nunca chegou a falar, eu apanho. A gente via que o relacionamento não era saudável pela tristeza dela. Não, pela tristeza. Porque ela sempre foi uma mulher alegre. Só no último, uma semana antes, né? Que ela no cemitério lá no túmulo. E daí a gente viu, ela chegou e falou que ela foi agredida, que até estava com a boca aberta, né? E daí ela tinha ido lá fazer o BO, ela fez o BO. E depois desse dia, que foi que aconteceu, né? O que sabíamos é que ela tinha ido no Rossio, que era a época de festa do Rossio, em novembro, tinha ido com as amigas passear à noite e na sexta-feira. E no sábado de manhã ela viria para ir com a Gabriele no Rossio. E do Rossio à noite, que ela saiu com a amiga, ela voltou para casa. E ela já estava deitada para dormir, ela estava com roupa de pijama, quando chamaram ela no portão. Quando chamaram ela no portão, era alguém conhecido, porque ela só colocou uma saia, ela estava com pijama, colocou uma saia e foi atender a pessoa no portão, né, mãe? Exatamente. E depois disso, como ela conhecia essa pessoa que foi chamar ela no portão, ela entrou nesse carro. Essa foi o que a gente soube. Depois, com o depoimento dele, que a gente soube que ele levou ela pra praia, que era ele que tinha ido buscar ela. Aí foi terrível. Foi muito triste pra mim. Foi muito triste. Eu não queria acreditar. Não queria acreditar que a minha filha já não estava existindo mais, já não estava mais perto de nós. Durante o velório, como o corpo estava descongelando, apareceram 2 iniciais na testa dela, como se fosse desenhado, um P e um A, que até nos depoimentos dele, nos primeiros, né, ele dizia que ela fez por amor, então ele deixou registrado na testa dela que foi por amor que ele fez isso. Foi isso que a gente viu no velório. Quem ama não mata.
fazer tudo que ele fez, confessar, deixar os pertences lá, da forma como foi feito, brutal, e simplesmente ele se soltou. Ficou 6 meses só. 6 meses. 6 meses. Depois dessa soltura dele ficou um peso, uma coisa estranha, assim, de... Um peso Nem mesmo. tem explicação. Não tem como explicar. E a gente sempre pensava nisso, né? Justiça dos homens a gente não tem, mas a justiça divina é certa, uma hora ela chega. Pra gente o processo tinha sido arquivado e nunca mais ia ser falado nisso. Quando meu pai recebeu uma intimação, que era para ali 20 dias comparecer ao fórum que o Celso ia ser julgado. E quando chegou o documento aqui, daí eu contei pro pai, né? Contei pro meu marido, contei pro teu pai, e ele disse assim: ai meu Deus, vamos viver tudo de novo. E vivemos. A dor foi... Foi uma semana exaustiva. Foi. Conversando com o advogado, ficando até tarde e pensando, remoendo tudo aquilo, vivendo, parecia que tinha acontecido aquele momento. Naquele exato momento, tudo aquilo. Mas quando a gente ouviu a sentença, parece que aquele peso que eu falei antes, de quando ele foi solto, aquele peso saiu, assim, foi um alívio. Não, a saudade fica, a tristeza fica, mas o peso sai, porque a gente sabe que ele foi condenado. Condenado, ele não tem... Ele pode sair da manhã depois, mas ele foi condenado. Esse peso ele vai carregar pro resto da vida dele. Leandra significa hoje, na minha vida, na nossa vida, a lembrança querida que a gente tem, né? Uma estrela no céu, uma luz divina que nos fortalece também, por que não? A gente vai lembrando as coisas, né? A gente vai lembrando as coisas, a gente chora, a gente lembra, a gente ri, né? E a vida a vida continua. Ela ia fritar frango. Ela embolava com o pano de prato até aqui, né? Eu pegava com o garfo. A Gabi é a mesma coisa. A Gabi faz igual. Não conviveu com a mãe, né? São coisas assim. Faz a gente lembrar e rir. A gente tem a continuidade dela, que é a Gabriele. E a Gabriele, ela é idêntica à mãe dela nos atos, no gesticular, no falar, no agir. Muitos costumes que ela tem é da mãe dela. Lavando uma louça, fazendo alguma coisa no fogão, dando um sorriso, tudo lembra a mãe dela. E ela não conviveu, ela conviveu 6 anos da vida dela com a mãe. Saudade dela, saudade é imensa, né? Saudade só aumenta. Só aumenta. A dor amenizou um pouco a dor. Aquela dor de início, sim. A dor amenizou. Mas a saudade aumenta. Aumenta a cada dia. A cada almoço que a gente tem, a cada noite que a gente vai dormir, a gente lembra que a gente conversava, dava risada, a gente lembra dos momentos bons que a gente viveu, então isso aumenta cada vez mais a saudade. Se eu tivesse que falar alguma coisa para minha filha Leandra, eu dizia que eu amo. É um amor de mãe, é um amor imenso que jamais sai do meu peito. Eu diria, eu te amo também. Eu diria que eu me orgulho muito dela. Da mulher que ela foi, da força que ela tinha, da garra que ela tinha. Ela não tinha medo de enfrentar nada, ela trabalhava. Ela ia mesmo, trabalhava em posto de gasolina. Ela não tinha medo de nada. Ela era uma pessoa incrível. Incrível mesmo. Se hoje ela fosse viva, nossa, ela ia alegrar muita gente, fazer muita coisa boa. Porque ela era uma pessoa boa.
nome é Sueli do Nascimento Martins. Meu nome é Letícia Martins. Eu luto por ela. Eu luto por ela. Como eu disse, as séries são emocionantes, né, pessoal? As reportagens são muito emocionantes, a série toda. Amanhã a gente traz o terceiro caso, então, que tem esse objetivo de evidenciar, trazer a memória dessas moças que infelizmente perderam a vida de uma maneira tão cruel, mas, sobretudo, homenageá-las por meio desses depoimentos dos seus familiares. As eleições presidenciais se aproximam em 2 países vizinhos aqui do Brasil, viu? Na Argentina e no Uruguai. Exatamente um pouco menos de um mês, argentinos e uruguaios, portanto, irão às urnas para escolher os novos presidentes e vices também, além de senadores e deputados. E na Argentina, a população vai votar também para escolher os novos governadores. Na Argentina, a disputa está entre o atual presidente Maurício Macri, que representa a coalizão Juntos pela Mudança, e Alberto Fernandes, da coalizão Frente de Todos, cuja candidata a vice é a senadora e ex-presidente do país, Cristina Kirchner. Como terceiro candidato, aparece o ex-ministro da Economia, Roberto Lavagna, que representa a coalizão Consenso Federal. Em agosto deste ano, nas eleições primárias do país, que funcionam como uma grande pesquisa nacional, a chapa Fernandes-Kirchner surpreendeu ao conquistar 47% das intenções de voto, mais do que os 45% necessários para vencer o primeiro turno no país. Macri obteve 32%, mas está determinado a recuperar a diferença e levar a disputa a um segundo turno. Após o resultado das eleições primárias, o dólar disparou e o presidente Macri se viu obrigado a lançar uma série de medidas para tentar conter a inflação e aliviar um pouco o bolso dos argentinos. O país enfrenta uma grave crise econômica e social. A inflação por lá, neste ano, deve chegar a 55%. 30% da população argentina vive na pobreza e os sem-teto chegam a quase 10% da população do país. Além disso, a Argentina pegou um empréstimo de 57 bilhões de dólares com o FMI no ano passado e agora aguarda o desembolso de uma parcela que só será paga após as eleições, caso haja acordo com o próximo governo. Já no Uruguai, as diferentes sondagens apontam para diferentes percentuais, mas todas concordam que o partido de esquerda, Frente Amplo, do candidato Daniel Martínez, lidera o ranking com quase 30% das intenções de voto. O Partido Nacional, do candidato de direita, Luiz Lacalle Pou, vem em segundo lugar com 23% das intenções de voto. Depois aparecem os partidos Colorado, representado por Ernesto Talvi, e Frente Aberta, do candidato Guido Manini Rios, quase empatados, com cerca de 12% nas intenções de voto. No Uruguai, para ganhar em primeiro turno, é necessário 50% dos votos mais um. O Partido Nacional aposta a levar as eleições a um segundo turno. O vencedor assume a presidência no dia 20 de março de 2020. Na Argentina, a posse será no dia 10 de dezembro, ainda deste ano. Aí, né? Relações que podem influenciar aí no dia a dia com o Brasil, né? Países vizinhos fronteiriços aqui conosco. Conheça depois do intervalo uma forma diferente de estudar a Bíblia. A maneira que vamos te mostrar vai muito além da leitura em si, viu? É já já, não saia daí. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800.
Estamos de volta com o JBN desta terça-feira. Olha, durante todo o mês de setembro, a Igreja Católica celebrou a Bíblia, e mostrou a importância de se ler as Sagradas Escrituras. Mas você sabia que existe uma forma diferente de estudar o livro sagrado? É mais do que ler, viu? É meditar, é orar e contemplar tudo ao mesmo tempo. Veja que interessante. A leitura orante da Bíblia é tão antiga quanto o cristianismo e se fortaleceu no século XIII com o monge Guigo, ao criar 4 degraus para facilitar a compreensão. O que a gente chama hoje de passos, 4 passos, ele chamou de 4 degraus. Com essa ideia de que a pessoa faça o quê? Como que uma caminhada, uma subida em direção a esse encontro profundo com Deus. Com o tempo se enfraqueceu, mas com o Concílio Vaticano II se consolidou. E assim, esses passos, leitura, meditação, oração e contemplação, têm sido preservados até hoje. A partir do Concílio Vaticano II, ou seja, algo tão próximo, a partir de 1962, é que a Igreja recomeça a fazer isso. Então aí ela recomeça, e aí principalmente com os padres e os religiosos, as religiosas, é que começam a refazer, a praticar a leitura orante. E aí começam também a criar grupos para ensinar os leigos a como praticar, a conhecer esse método e como praticar. A leitura orante pode ser feita em grupo ou de forma individual. O que importa aqui é a compreensão da palavra de Deus. A Nilda realiza há alguns anos e afirma que essa decisão tem transformado sua vida. Eu faço constantemente, já tem alguns anos, não me lembro quantos anos. Eu pego a minha agenda, ali está o Evangelho do dia. Eu reflito normalmente o Evangelho do dia. Aos domingos eu vario. Primeira leitura, que é do Antigo Testamento, ou as cartas de São Paulo. Ela segue os 4 passos e já entendeu que é preciso querer para que a transformação aconteça. E ela reconhece a importância dessa prática. Se eu estou com um problema, a palavra de Deus te dá uma luz. Se eu preciso compreender alguma coisa, a palavra de Deus me dá o caminho. Então a palavra de Deus é tudo pra gente na vida. Eu não consigo, eu sempre tenho que estar refletindo a palavra de Deus. Muito se pode aprender com esses 4 degraus, desde o contato com as Sagradas Escrituras até o fortalecimento na oração e o compromisso em mudar de vida. A palavra de Deus não envelhece, ela vale para além dos séculos. E para que seja realmente compreendida, não vale só o reconhecimento humano, mas compreender a mensagem divina e levar para o dia a dia. Faça o Evangelho e ali você faz os passos. Depois você decora os passos. E aí você faz todos os dias. Muito importante, tem me ajudado muitíssimo, posso afirmar para você. Busque conhecer melhor, busque aproximar melhor da palavra de Deus, da oração, desse contato. A leitura orante ensina muito aos cristãos, pois permite que cada um medite, reflita e reze ao mesmo tempo. Além disso, mostra que o texto precisa ser bem compreendido e por isso é preciso praticar com o silêncio interior e em sintonia com o Espírito Santo. E olha, ainda sobre esse assunto, a partir de agora, a cada ano, no 3º domingo depois da festa de Natal, a Igreja Católica vai evidenciar ainda mais a importância da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia. Assim como um domingo no mês de junho, celebramos o dia de Corpus Christi como homenagem à Eucaristia, por meio de uma iniciativa própria, o Papa Francisco instituiu um domingo dedicado à Bíblia. A data não é casualidade, porque está entre o dia que a Igreja Católica relembra as suas relações com o povo judeu e a semana em que há a reza pela unidade com os demais cristãos. Aproveitando a ocasião, então, o Papa pediu aos bispos e sacerdotes para que preparem bem as homilias, pois não se pode improvisar ao comentar sobre as leituras sagradas e que não se estendam e nem tratem os outros temas se não for necessário. O primeiro domingo da
Palavra de Deus será no dia 26 de janeiro, agora de 2020. O mês de outubro deste ano foi dedicado ao mês missionário extraordinário na igreja. Por isso, em seu vídeo mensal de oração, o Papa Francisco pediu aos cristãos para que rezem e para que haja uma nova primavera missionária. O Papa disse que é necessário um novo impulso na atividade missionária da igreja para afrontar o desafio de anunciar o Jesus morto e ressuscitado. O Santo Padre também recordou que o coração da missão da igreja é a oração. Hoje é o Dia Internacional do Idoso e nesta data tão importante você vai ver como que as obras sociais redentoristas apoiadas pela AFIP valorizam o trabalho dessas pessoas que tanto contribuíram e tanto contribuem ainda para toda a sociedade. Hoje é um dia do ano destinado à reflexão sobre o quanto todos esses senhores e senhoras já contribuíram com a sociedade. Momento de perceber o quanto ainda são valiosos e precisam ser bem tratados. Nas obras sociais redentoristas, eles são tão importantes que têm papel de destaque. Que são pessoas que têm uma experiência de vida fabulosa e a gente tem que valorizar, cuidar bem para que a vida deles seja uma vida leve, uma vida saudável, uma vida bem vivida. Ao longo do ano, os idosos são assistidos com diversas atividades, como hidroginástica, música, artesanato, costura e até informática, além dos momentos de partilha e diversão oferecidos nos centros sociais redentoristas. Desde a atividade física, né, que é para melhorar a qualidade de vida do idoso, a gente proporciona também os momentos de lazer, né, para que o idoso é muito importante para ele a interação uns com os outros, e o dia de lazer é um dia para eles conviverem, crescer mais na amizade uns com os outros. Isso é muito importante para o idoso. Então nós vamos celebrar o Dia do Idoso com um dia de lazer numa chácara aqui próximo, para a gente poder proporcionar ainda mais oportunidades para eles de estar convivendo entre eles e também de crescer mais nessa dimensão do lazer, né? É que aqui tudo é pensado para garantir alegria aos assistidos, principalmente para comemorar um dia tão especial quanto esse. Preparamos um dia de lazer na chácara, vamos ter oração, vamos ter brincadeiras, lá tem piscina também para eles se divertirem. Então é um dia bem à vontade. Alguns vão para jogar truco, tem área de esporte para quem quiser praticar alguma coisa. Então é um dia assim todo preparado e pensado para o idoso se divertir mesmo. Se tratando de aula, a que mais lota é a de hidroginástica. Muito indicada para os idosos, ela traz benefícios para o corpo e a mente. E aqui eles se divertem bastante, como conta a Maria Aparecida. E aqui a gente encontra saúde e encontra também a alegria, porque aqui é abençoado por Deus. Aqui eu falo que é uma casa onde nós vimos e fazemos as atividades e com bastante alegria. Isso aqui é gratificante. Não tem preço, nem se cobrasse muito, não tem preço. Aqui é maravilhoso. São momentos que funcionam como alívio às tensões do dia a dia. Não é, seu Joaquim? Às vezes a gente mora perto e vive distante. Então essa forma de estar participando, do idoso estar sempre em atividade, isso é muito importante, porque a gente sempre está interagindo, trocando ideias e vivendo mais, com certeza. Mas por trás de toda a diversão tem também seriedade, uma vez que tudo é feito com foco no amor e na fé. Todos os momentos que a gente tem juntos, a gente procura estar fazendo a oração, porque a oração é uma das dimensões que o idoso valoriza muito, seja ele de qual religião ele for, mas ele valoriza muito a oração, essa dimensão da espiritualidade é muito importante para eles. E fica aqui a mensagem do diretor das obras sociais redentoristas a todas as pessoas da melhor idade. Coragem, perseverança, sentido de vida, busca de paz interior, porque o mundo carece e o mundo precisa muito dessa contribuição do idoso para a sociedade. Que continuem sendo luz na vida dos jovens, para que tracem o caminho do bem, pautados no que Jesus nos ensinou. É
É isso, né? Parabéns a todos os idosos. Olha, levar a palavra de Deus por meio da música. Este é o papel dos cânticos durante as celebrações. E neste Dia Mundial da Música, hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre como o repertório é preparado para cada missa, cada celebração religiosa. Acompanhe. No Dia Mundial da Música, vamos entender um pouco mais sobre a importância dela nas celebrações. Momento que existe a interação entre os fiéis, momento de glórias e louvores e que ao mesmo tempo emocionam. Na celebração eucarística, o objetivo da música é levar a Assembleia à oração, levar a Assembleia a entrar no ministério que está sendo celebrado. E essa função e os músicos estão a serviço nesse ministério da música justamente com uma função litúrgica. Não uma música apenas que emociona, que tem um objetivo assim, mas ela tem um objetivo comunitário, um objetivo de congregar, de fazer com que a Assembleia se insira nesse ministério que está sendo celebrado. Com o passar dos anos, a forma de introduzir a música nas celebrações foi passando por mudanças. Antigamente não era da mesma forma que estamos acostumados a participar nos dias atuais. A partir do Concílio Vaticano II, um dos imperativos do Concílio Vaticano II foi justamente a participação ativa da Assembleia. Então tem que se tomar muito cuidado com a música no contexto da celebração eucarística como uma coisa que vem para enfeitar, só para animar, fazer todo mundo bater palma. Esse não é o objetivo. É o objetivo de fazer com que a Assembleia aprofunde no que está sendo celebrado e que ela participe ativamente. Ela não está ali como espectadora, ela está ali como uma Assembleia ativa, que participa e canta junto com o grupo. Ele está ali dando digamos assim, uma orientada, um guia, mas esse canto é junto, é Assembleia e coral. As músicas utilizadas em cada missa são criteriosamente escolhidas conforme pede o momento litúrgico. E isso requer conhecimento e muito estudo. O principal da música não é a música em si, ou seja, a melodia, a letra. Então, vários compositores fizeram a música propriamente para ser litúrgica. Então, nós fazemos antes da missa, tem os cursos de canto litúrgico. Então, são escolhidas músicas para o tempo tal, né, para o ciclo do Natal, para que ciclo? São feitos os cursos. Depois disso, nós retiramos para ir para o folheto. Mas para ir a gente pensa, o quê? Em que tempo nós estamos? Ela é um canto de abertura? É um canto que acompanha o rito? Ou não, é o próprio rito. Então tem um critério para cada música. Isso é escolhido previamente, mas não é jogado lá de paraquedas e de última hora. Todo esse material, todas essas músicas que foram devidamente estudadas segundo os critérios litúrgicos, elas são disponibilizadas com antecedência, para que o grupo aprenda, o Ministério de Música, o coral aprenda e então cante e ensine para a Assembleia, para então finalmente todos cantarem juntos. Buscando a evolução de todas as paróquias, a Arquidiocese de Goiânia realiza um curso por semestre para orientar e ensinar os músicos. E através do seu site, todas as informações são colocadas à disposição de qualquer pessoa para tirar dúvidas sobre as músicas utilizadas em cada uma das celebrações. Até a melodia da música é disponibilizada. Todos esses materiais são disponibilizados, principalmente, claro, que vai através do folheto litúrgico, que chega até a comunidade, e esse mesmo material é disponibilizado na internet e é acessado não só pelas pessoas da arquidiocese ou de cidades próximas de outras dioceses, mas do Brasil inteiro. Então, esse material já está pronto, vamos supor, o folheto é um dos subsídios que a gente dá, e também as cifras, as músicas com cifra, com partitura, indicação do compositor e a apostila onde ela é encontrada, que tem mais materiais ainda. Então, tudo isso é disponibilizado hoje com facilidade na internet. O site, inclusive, é um dos mais acessados no Brasil. A Leonice é musicista e nesse Dia Internacional da Música, que cada um de nós possamos aproveitar o bem que ela pode trazer ao corpo e à alma. Na missa, você pode levar Jesus para a pessoa através da sua música, do seu canto. Então já é uma coisa, é o seu ministério, é oferecer a música que você tem, que você aprendeu, que você se dedica, e oferecer ao outro.
e levar o outro até Deus através do seu canto, da sua música. E para mim isso é uma das coisas mais lindas. Então, mais ainda, eu acho que é um dia belo para lembrar da música e lembrar que nós devemos nos dedicar a ela, aprofundar nela, para poder sempre oferecer mais e melhor para nós e para o próximo. Que bacana, eu tenho certeza que você, a partir de agora, quando ouvir uma música durante uma celebração, vai pensar diferente sobre ela, né? Não só como um momento de alegria, de festejo, mas também do porquê ela estar inserida naquele momento. Pessoal, aquele nosso recadinho de sempre, né? O nosso telefone para que você entre em contato conosco, sugira reportagens 62 3506 9800, DDD 62 3506 9800. Você também pode usá-lo aí para ter informações sobre como se filiar à nossa família de amor aqui, a família Pai Eterno, a FIP, né, a nossa associação. Tem também o nosso e-mail, viu? O endereço é o jbn@tvpaeterno.com.br. Se você preferir, acesse os nossos conteúdos por meio do nosso portal paieterno.com. E é claro que existem as nossas redes sociais, no Facebook, TV Pai Eterno, e no Instagram, @TV Pai Eterno. A gente espera a sua participação. Essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado, viu, pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Uma ótima noite para você e até lá.